Olha, o Henrique é tutor de uma coelha há 3 anos chamada Bona. E assiste TV fazendo carinho nela. Vocês acreditam nisso? Já que a gente está bem próximo da Páscoa, nada melhor do que uma matéria como esta, falando de coelhos. Coelho. Muito bom, gente. Que maravilha. Tá vendo só? Rapaz, a gente pensa que é só cachorro, que é só gato, tá vendo? Coelhinha também. E olha, gente, nós estamos hoje aqui no estúdio com uma convidada que é a Noelle Martins, é médica veterinária. E sabe o que é mais interessante, gente? É que ela ama coelhos. Verdade, gente. E ela veio hoje conversar com a gente justamente sobre esse assunto no programa. Então segura aí, porque é um assunto interessante. Você que, por exemplo, gosta de um coelhinho, gosta de uma coelhinha, ai, que coisa boa. Mas não é a Vanusa Coelho não, tá? É uma coelhinha, um bichinho mesmo, tá? Um bichinho de estimação, que para muitas pessoas pode ser complicado cuidar desse animalzinho. Mas você sabia que tem gente que tem coelho em casa, tem coelhinhas em casa, e que, segundo a nossa médica veterinária, a Noelle Martins, tem como você cuidar bem direitinho desses coelhinhos em casa e dá certo. E nós vamos já conversar com ela, tá bom? Daqui a pouquinho, porque já também nós vamos estar com a Andressa Vieira, que é médica geriatra. Queremos falar sobre alguns cuidados que devem ter com idosos. Então, assim, se tem uma coisa que acontece muito com qualquer pessoa, mas principalmente com pessoas da terceira idade, são quedas. Então, para você que está aí assistindo o nosso programa, você que cuida de uma pessoa da terceira idade, não deixa de assistir o nosso programa, tá bom? Porque agora sim, nós vamos conversar com ela. Eu achei super interessante essa história de coelhos. Achei interessante essa história de coelhos, porque a gente imagina assim, não, criar uma coelha, criar um coelho em casa, será que dá certo, gente? Será que dá certo? Segundo essa médica, existem cuidados que dão certo de verdade. Coisa boa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia. De uma coelha para coelhos. Coelhos, vamos começar falando sobre esse assunto que eu achei muito interessante. Vamos. A gente pode ter um coelhinho de estimação em casa? Pode sim, e é muito comum. Hoje em dia, a gente consegue, né, a gente observa que mais pessoas, né, hoje em dia estão criando esses animais em casa. Eu só atendo animais silvestres exóticos, então a minha rotina no meu consultório é muito grande com coelhos, muito mesmo. Nossa, e aí a gente já começa logo falando. Qual é o modo de lidar com essa vida de um coelho dentro de casa? Porque assim, eu fico imaginando, as pessoas costumam dizer que coelho não para quieto, que é abençoado de verdade e que é muito difícil. Como é que a gente pode ter esse coelho dentro de casa e conhecer um pouco a vida dele? É a gente entender a particularidade de cada Sim. animal, na verdade. Então, é sempre importante, assim, quando a gente vai adquirir, seja qual for o seu bichinho, a gente saber identificar, entender direitinho quais são os hábitos, as particularidades daquele animal, né? Uhum. Então, o coelho, ele é um lagomorphos que ele tem o hábito de estar roendo as coisas, né? Então, quando você consegue identificar isso, você consegue adaptar uma casa para aquele bichinho, né? O coelho, ele costuma roer, então vamos colocar uma alimentação adequada, um brinquedinho adequado para que ele possa roer. Ah, o coelho, ele é muito danado, né? Como a gente fala. Ele tem um hábito muito noturno, então durante o dia ele fica mais quietinho, ele é mais tranquilo, e à noite é que ele gosta de fazer a danação dele. E aí a gente colocar ele num ambiente que ele possa fazer
toda essa danação, digamos assim. Então quer dizer que durante o dia ele é mais tranquilo. Isso, durante o dia ele é um pouco mais tranquilo, porque realmente é aquele hábito dele de caçar. Então, durante o dia ele fica mais quieto e à noite ele vai à caça na natureza, né? Então, ele fica mais tranquilo, ali tá guardando as energias dele para de noite ele ir à caça, né? Bom, vamos falar do que ele come e com que frequência nós vamos dar alimentos para esse animalzinho. O coelho, ele come muito o capim e o feno. O feno, ele é um capim seco, que a gente chama, né? E aí, esse capim seco, a gente tem que deixar exposto o dia todo, porque o animal, ele precisa estar desgastando esse dente dele. O coelho, ele tem o dente dele contínuo, em crescimento contínuo, então direto vai estar crescendo. Então, a gente precisa ter alimentação para esse dente não crescer demais. Então, a gente tem que colocar exposto direto o feno, o capim, e aí fora isso, as suplementações. A ração, que tem uma ração própria para coelho. A gente vai ter frutas, legumes, verduras, então a gente faz um prato, por exemplo, com acelga, com couve, com espinafre, manjericão, faz um prato bem bonito. Como é que a gente vai cuidar desse animalzinho relacionado ao comportamento dele com fezes? As fezes do coelho, eu digo assim, que é muito tranquila, né? Elas são bolinhas bem pequenininhas, no momento que ele está comendo, ele está defecando e, ao mesmo tempo, quando ele está ali brincando, ele tem o hábito de ficar expelindo essas fezezinhas. Agora, o coelho, ele também gosta de fazer o cocô e o xixi dele em um local só. O cocô, ele expele mais vezes, mas o xixi não. Ele tem um localzinho que ele sempre gosta de fazer. Então, é ideal que a gente ponha uma bandeja. Nessa bandeja, a gente ponha algum tipo de substrato, então algum feno, algum papel, algo que possa forrar. O animal vai lá, faz o xixizinho dele, o cocô dele e sai. Ele é muito tranquilo em relação a isso. Relacionado a pelos, ele solta muitos pelos e a questão de banho. Coelho banha? Pronto, vai depender muito da espécie relacionado ao pelo. Então, tem alguns animais, algumas espécies que cai mais o pelo. Tem uns mini coelhos que eles têm o pelo muito grande, então às vezes cai um pouco mais. O coelho é para ele ter aquela queda de pelo em um determinado período, mas logo depois cai. É aquela muda de pelo natural. Não é, se você tem um coelho que está caindo pelo direto, esse animal está com algum probleminha. E relacionado ao banho, é muito particular também de cada animal. Então, tem animal que não aceita o banho. No geral, a gente recomenda que não se deva banhar o animal, né? Por quê? Porque o coelho, às vezes, ele é muito estressado e o pelo dele é muito denso. Então, quando a gente molha, aquele pelo dificulta muito para enxugar. Então, e ele se estressa bastante com a água. Então, isso pode causar algumas lesões na medula, porque ele começa a dar alguns chutes exacerbados e isso faz com que ele tenha a fratura. Aí, assim, é importante você entender o seu animal. 90% dos pacientes que eu atendo não gostam do banho. 10% já fica super tranquilo e adora o banho. Então, é sempre bom a gente entender o animal individualmente, né? E a questão dele se socializar com as pessoas, a questão dele dentro de casa, quais são os cuidados que a gente tem que ter relacionado ao estresse também? A relação dele com o ser humano é muito boa, né? Tem gente que fala assim, o coelho, ele não interage com a gente. Interage sim, se a gente começa a brincar ali, o coelho interage muito, muito bem mesmo. E aí a gente tem os cuidados como com qualquer animalzinho que a gente tem em casa. A questão das vacinas, existe vacina também? Pronto, não tem vacina para coelho aqui no Brasil, não tem a vacina. Tem algumas vacinas que são recomendadas fora do nosso país, né? Mas aqui pra gente ainda não tem. No caso das crianças, eles são indicados? São indicados, né? Mas tem que ter cuidado porque tem algumas espécies que é um pouquinho mais arisca. Então, às vezes pode dar alguma mordidazinha, mas isso termina que outros animais isso também pode acontecer, né? Mas eu tenho vários clientes que os tutores têm criança e nunca aconteceu nada. Inclusive eu, né? Eu tenho a minha filha de 4 anos, a gente tem a nossa coelhinha, a Tuê,
e ela não chega a ficar mordendo a Bia. No caso, assim, é um bichinho de estimação, a gente sabe que é um bichinho de estimação, mas no caso desse tipo de coelha, a coelha que você tem em casa, qual é a espécie dela? É uma coelha mini, que é a Nederland. Pronto. No caso, se eu tenho uma coelha, ela, se é de estimação, ela pode ficar solta ou o interessante seria presa? Não, ela pode ficar solta sim. A gente tem que ter só os cuidados, por exemplo, cuidados com fio. Então, fio de ventilador, a gente deixa um pouco mais suspensa. Fio de geladeira, a gente evita que ela possa ir naquela região. Tem que ter uma transformação, né, de vida no dia a dia. Isso, pra tem adaptar. que ter. Quem tem o coelho em casa tem que estar ciente que tem que fazer alguns tipos de adaptação. Quanto tempo, assim, de vida? Uns 10 anos. 10 anos? Olha só, tu pegou bebezinha. Foi, filhotinho pequenininho. Nossa, gente, que interessante. Olha, tá vendo só? A nossa veterinária tem uma coelha em casa. E a questão, o povo diz, eita, é que nem coelho. É que nem coelho, teve 5 filhos, 6, 7 filhos, é que nem coelho. Por quê? De quanto em quanto tempo relacionada essa fertilidade toda? É verdade, é porque assim, a gestação do coelho, ela realmente é muito rápida, então em 28 a 30 dias o coelho ele tá parindo ali, né? E logo em seguida que passa um determinado tempo, 2 meses mais ou menos, ele já está apto novamente a ter uma nova gestação, a cruzar. E ele realmente tem uma quantidade de filhotes grande, né? Então, 5 mais ou menos filhotinhos. Nossa. E é muito contínuo, assim, realmente o período dele de reprodutivo. Para quem quiser, então, criar um bichinho como este, é sempre bom buscar. Aqui, por exemplo, dentro do Piauí, qual é a espécie que você recomenda? Olha, eu acho assim que todas no momento podem ser criadas, né? Então a gente tem os coelhos anão, mini, os normais, tamanhos normais e os gigantes. Os gigantes só fica um pouco mais difícil porque ele não é da nossa região e às vezes eles sofrem muito com problemas respiratórios. Mas os outros não, os outros já são bem mais tranquilos. Eles gostam do frio, do calor? Conseguem se adaptar muito bem. Nossa, que maravilha. Tá vendo só? Trouxemos uma veterinária que entende muito bem do assunto e que trouxe todas as dicas para que você possa ter uma coelhinha ou um coelhinho em casa. Eu particularmente gosto muito de coelho. Acho muito interessante. E a história da cenoura eles amam, né? Ou é só um mito? Eles gostam da cenoura, mas é muito mito, aquela coisa infantil, né? Que a gente, desde as Mais dos historinhas, desenhos animados. dos desenhos animados, da cenourinha. Então, todo mundo que chega e diz, doutora, adoro cenoura, como cenoura. Eu, certo, mas vamos colocar outros legumes e outras verduras. Porque tem, sim, coelhos que não gostam de cenoura. Existe. Pronto. Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer na telinha aí o Instagram da doutora, tá bom? Doutora Noelle Martins, médica veterinária, que trouxe todas as dicas para você cuidar de um coelhinho ou criar um coelhinho de estimação na sua casa. Qual é o Instagram? @veterinária, Noelle Martins. E o celular é 8801-9440. Muito obrigada pela sua presença, tá Obrigada. bom? Muito simpática, gente. Que bom, né?